uma chuva de gols. O Verdão faz 9-0 no primeiro amistoso da pré-temporada do Mineiro. Ducha fria para o Uberaba. O Colorado perde para o Sertãozinho. E o Ituiutaba empata sem gols em Jataí. Agora, no Globo Esporte. Olá, boa tarde. As inscrições para o Bolsa Atleta do Ministério do Esporte são abertas a partir de hoje e podem ser feitas até o dia 31 de março. O programa beneficia atletas com alto rendimento, mas que ainda não possuem patrocínio e que se dedicam exclusivamente aos treinos e competições. Outras informações sobre o programa, acesse o site megaminas.com. Amanhã o Praia segue para o Rio de Janeiro rumo ao próximo desafio da Superliga Feminina de Vôlei. Aqui no estúdio, o técnico da equipe, Spencer Lee. Spencer, na abertura do terceiro turno, um adversário e tanto, né? Sem dúvida alguma, a equipe do Rio de Janeiro, liderada pelo técnico Bernardinho, uma das maiores equipes do país e eu ousaria dizer até do mundo. Porque são jogadoras de experiências internacionais, né? É um técnico com experiência internacional, campeão olímpico, bicampeão da Superliga Nacional, campeão do primeiro turno e do segundo turno dessa Liga Nacional que está em andamento. E, sem sombra de dúvidas, você enfrentar uma equipe com esse porte, há um grande aprendizado, né, nesses jogos, e é isso que a gente espera obter nesse jogo contra o Rio de Janeiro, para que no andamento da Superliga Nacional, nós possamos refletir esse aprendizado adquirido nesses grandes jogos, com tamanha importância de grandes equipes, né? No primeiro jogo, como nós vimos nas imagens, que o Praia já enfrentou aqui no Sabiazinho, inclusive foi recorde de público contra a equipe do Rio de Janeiro, ganharam experiência, mas perderam por 3-0. Agora, para esse outro confronto, o que nós podemos esperar? Olha, esperar muita luta, né? Esperar um desejo muito grande de conquista, um desejo de vitória. A nossa equipe vem mostrando ao longo da Superliga Nacional que é uma equipe aguerrida, é uma equipe guerreira, né? Mas vencer a equipe do Bernardinho, vencer a equipe do Rio de Janeiro, acho que ainda é um passo bastante grande. Não que nós não iremos tentar essa vitória, porque sem sombra de dúvidas, tudo aquilo que a gente deseja é continuar surpreendendo na Superliga Nacional, como o fizemos, né, no primeiro turno e no segundo turno, né? É uma grande equipe, é um jogo bastante difícil, mas que vai nos preparar para o restante da Superliga Nacional, vai nos dar um pouco mais de amadurecimento, né, um pouco mais de experiência nessa Superliga Nacional e, se Deus quiser, futuramente em outros jogos, podemos absorver esse conhecimento e transformar isso em vitórias. Tá joia, Spencer, muito obrigado, e nós aqui do Triângulo só ficamos na torcida, tá? Futebol, fim de semana de decepção para os torcedores do Uberaba. O Colorado perdeu no primeiro amistoso da pré-temporada. Para o fim de semana ficar completo, nada melhor que assistir ao time do coração. Pra gente é um prazer estar vendo o Uberaba aí. E olha que o jogo nem era oficial. Seu Alaertes montou até seu próprio espaço cativo na arquibancada, com direito até a guarda-sol. Da antiga equipe, apenas 5 jogadores. Reformulado, o Uberaba entrou em campo no último amistoso em casa, determinado a aproveitar a pré-temporada para impressionar no Campeonato Mineiro. Só que impressionada mesmo ficou a torcida, que não gostou nada da atuação da equipe contra o Sertãozinho, que se prepara para a Série B do Paulistão. No primeiro tempo, foram muitas chances perdidas. Nesse primeiro tempo a gente perdeu inúmeras oportunidades de gol, umas 4 ou 5, e vacilamos, né? Para resolver, bastava uma conversa no intervalo. Mas parece que o papo não resolveu muito. Aos 3 minutos do segundo tempo, Branco abriu o placar para o Sertãozinho. Fred fez 2-0 e Credense, no fim do jogo, ainda fez mais um, 3-0. Para os adversários, dever cumprido. Foi muito boa, proveitosa, né? Conseguimos ganhar de 3-0 e o mais importante foi nem os gols, né? Foi a movimentação do time. Para o Colorado, certeza de que há muito para se fazer. Isso aqui é um jogo preparatório, a gente entende que a torcida fica chateada, mas o professor tem que ver certas posições, certos esquemas e a gente está focado mesmo no campeonato. E é bom mesmo, porque tem torcedor já indo embora de coração partido. E o Ituiutaba, primeiro adversário do Colorado no Mineiro, empatou sem gols em Jataí, Goiás. O jogo começou com cara de treino. No primeiro tempo, apesar de ter mais posse de bola, a jataiense encontrou dificuldades. Tentou de escanteio, de cabeça, mas nada de gol. O Ituiutaba chegou a pressionar e criar boas oportunidades. Cruzamento na área, mas Geilson chegou atrasado. Os
segundo tempo, os times chegaram com mais vontade. A Jataiense voltou atacando mais, mas não finalizava. O Tuiutaba tentou os contra-ataques. No finalzinho, o chute de longe parou nas mãos do goleiro Gustavo. Fim de jogo, 0-0 no estádio Arapucão. O Ituiutaba foi pouco exigido em seu primeiro desafio do ano. Encontrou um adversário que estava mais disposto a treinar do que fazer jogo duro. Mesmo assim, a aposta de Amaury Kenevitz em priorizar o condicionamento físico dos jogadores não foi suficiente. Faltou entrosamento. Nós esperávamos um bom rendimento, sim, ou pelo menos a disposição era essa. A expectativa nossa era essa e a disposição dos jogadores também. Infelizmente as coisas não acontecem como a gente quer. Tivemos chance até de fazer gol, de mudar a história do jogo, mas também tivemos oportunidades que poderíamos ter sofrido gol por erros, por falta de entrosamento, por falta de uma continuidade de jogo. E eu penso que isso são coisas fáceis de corrigir e a minha avaliação nesse aspecto é boa e acho também que pelo que a gente fez hoje, a expectativa no começo de uma competição é boa. No próximo domingo, o Ituiutaba faz outro amistoso em Goiás, desta vez contra o Craque de Catalão. E o Verdão fez bonito no amistoso de ontem contra a seleção local de Ibiá. E o novo reforço da equipe falou sobre as expectativas de jogar no Verdão. A novidade no Verdão foi o zagueiro Rogério Correia, que jogou no Botafogo e no Vasco. O atleta já assinou o contrato, mas não participou do amistoso. Fez um breve aquecimento sozinho e disse que está ansioso para estrear no Campeonato Mineiro. A expectativa é boa. Estudando com estrutura boa, com um plantel bom. Então temos tudo para fazer um bom Campeonato Mineiro. Enquanto Rogério Correia dava os primeiros passos em terras mineiras, o restante da equipe era avaliada na partida que serviu de termômetro para definir a equipe titular. Não dá para comparar as equipes, mas a seleção de Ibiá mal conseguiu passar do meio de campo. O Uberlândia marcou muito e o resultado veio. Foi uma goleada, 9-0 para o Verdão. É complicado pra gente, porque assim, a gente não tem a mesma estrutura que o Uberlândia tem, né? A gente está começando agora com a equipe, mas assim, estamos procurando ajudar o Uberlândia. Os destaques foram Berg, que fez 3 gols, e Cairo, que marcou de pênalti. A gente tem que desenvolver o nosso trabalho, aquilo que vem sendo treinado. Eu acredito que como o primeiro teste foi bom. Tivemos aí uma semana forte de trabalho, né? Os atletas suportaram bem os trabalhos e a gente já sentiu uma boa evolução, né? Ainda um pouco longe do ideal do que a gente espera para a estreia no dia 25. Para o técnico, a atuação dos jogadores foi positiva. José Maria falou em mudanças e saiu de campo sem definir os titulares. Nós aqui vamos definir na semana lá. Nós somos jogos, estamos testando todas as opções que temos. E aí sim, aí já na semana o jogo contra o Cruzeiro é que nós vamos estar definindo essa equipe, porque sabemos da responsabilidade, com certeza o campo com muita torcida no estádio. Nós queremos, se Deus quiser, fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado. E na próxima quarta-feira, o Uberlândia faz mais um amistoso em Ibiá. O adversário será o Atlético Patrocinense. Aqui no estúdio, o comentarista esportivo Vander Tomás. Vander, por falar em Uberlândia, tem novidade, pode ter novidade no leque de patrocinadores do Verdão? Rogério, pode sim. O Uberlândia Esporte Clube ainda não tem o patrocínio principal na sua camisa. E ele terá 5 jogos na TV na primeira fase do Campeonato Mineiro. No finalzinho do ano, a Fiat Automóveis pediu o projeto de patrocínio do Uberlândia, que foi enviado imediatamente. Portanto, existe sim a expectativa da Fiat, que é uma das principais patrocinadoras do esporte do mundo, em fechar com o Uberlândia. Agora, Vander, vamos fazer uma análise. O que nós podemos falar? Qual foi a sua avaliação em relação a estes amistosos das equipes do Triângulo? Começando pelo Uberaba. O Uberaba Esporte contratou o Fábio Augusto e ele poderá ser o ponto de equilíbrio no meio de campo. Mas ainda a equipe é cercada de muito mistério. Ituiutaba. O Ituiutaba, por sua vez, contratou um técnico que trabalhará em Minas pela primeira vez, mas de nome do Paraná. Trouxe grandes jogadores do Paraná. E o Uberlândia Esporte fez o certo, Rogério. Manteve o técnico, a base e contratou todos os jogadores pedidos pelo técnico Zé Maria Pena. Tá joia, Vander, obrigado pela sua participação aqui no Globo Esporte e vamos acompanhar estes outros amistosos, né? Exatamente, eu que agradeço. E a seguir na edição nacional, no Corinthians só dá Ronaldo, é a Ronaldo Mania.